Imagine acordar amanhã e descobrir que sua conta bancária triplicou durante a noite. Impossível? Para a maioria das pessoas, sim, mas para um número crescente de indivíduos ao redor do mundo que aplicam os princípios da neurociência e da física quântica, isso está se tornando realidade. Não estou falando de magia, estou falando de ciência comprovada. Meu nome é João e nos últimos 10 anos mergulhei profundamente nos trabalhos do Dr. Joe Dispenza, neurocientista, pesquisador e autor best-seller que tem revolucionado nossa compreensão sobre o cérebro, a mente e a realidade. A história de Maria. Deixe-me contar sobre Maria, uma professora de 42 anos de São Paulo. Ela vivia no vermelho há 15 anos. Cartões de crédito estourados, nome sujo, sobrevivendo de salário em salário. Em 6 meses aplicando os princípios que você vai aprender neste livro, ela quitou R$ 47 mil em dívidas, conseguiu uma promoção que buscava há 5 anos, iniciou um negócio paralelo que hoje fatura R$ 15 mil por mês e o mais impressionante, ela fez isso sem trabalhar mais horas. Como? Ela reprogramou seu cérebro. O que você vai aprender? Este livro não é sobre fórmulas mágicas ou lei da atração superficial. É sobre neuroplasticidade, a capacidade comprovada do cérebro de se reorganizar. É sobre coerência cardíaca, o estado em que corpo e mente trabalham em harmonia para manifestar resultados. É sobre campo quântico, a matrix invisível que conecta pensamento e matéria. E o mais importante, é sobre como aplicar tudo isso especificamente para transformar sua realidade financeira. Por que este livro é diferente? Existem milhares de livros sobre finanças, existem centenas sobre manifestação. Mas este é o primeiro que une neurociência rigorosa de Joe Dispenza, aplicação prática específica para dinheiro, protocolos passo a passo testados e comprovados, meditações guiadas para reprogramação financeira. Você não vai apenas aprender teoria, você vai sair deste livro com um protocolo completo de 90 dias para reescrever sua história financeira. Como usar este livro ou audiobook? Se você está lendo, tenha um diário ao lado. Faça as anotações sugeridas. Não pule os exercícios. Se você está ouvindo, ouça do início ao fim primeiro. Depois, ouça capítulo por capítulo, aplicando. Use o app de notas do celular para registros. Importante, os capítulos 4, 7 e 10 contêm meditações guiadas. Reserve 20 ou 30 minutos ininterruptos para praticá-las. O compromisso. Antes de começarmos, preciso do seu compromisso. Este livro exige prática diária, 20 minutos por dia, no mínimo, durante 90 dias. Se você não pode se comprometer com isso, pare aqui. Nenhum julgamento, apenas honestidade. Mas se você está pronto para fazer o trabalho, para mergulhar fundo, para realmente transformar, então vire a página. Sua nova realidade financeira está esperando. Capítulo 1. Seu cérebro é o hardware da sua riqueza. Por que você está preso na mesma realidade financeira? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes hoje você já pensou em dinheiro? E dessas vezes, quantas foram pensamentos de abundância versus pensamentos de escassez? Se você é como 87% da população, a maioria foi de escassez. Não posso pagar isso, tá tudo tão caro, nunca vou sair dessa. Agora, outra pergunta. Há quanto tempo você pensa assim? Anos? Décadas? Aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Seu cérebro não diferencia entre realidade e imaginação vívida repetida. Cada vez que você pensa, não tenho dinheiro, você está literalmente construindo circuitos neurais de pobreza. A neurociência da escassez. Dr. Joe Dispenza passou décadas estudando escaneamentos cerebrais de milhares de pessoas. Ele descobriu algo revolucionário. Pessoas com problemas financeiros crônicos têm padrões neurais idênticos. Seus cérebros mostram hiperatividade na amígdala, centro do medo, baixa atividade no córtex pré-frontal, centro da tomada de decisão, desequilíbrio na produção de neurotransmissores, excesso de cortisol, deficiência de serotonina. Em outras palavras, seu cérebro está literalmente programado para escassez. Não é culpa sua, é biologia. Mas aqui está a boa notícia. A revolução da neuroplasticidade. Em 1998, a ciência fez uma descoberta que mudou tudo. O cérebro adulto pode ser reprogramado. Até então, acreditava-se que após os 25 anos, o cérebro estava pronto, imutável. Mentira!
Estudos com monges budistas, músicos profissionais e sobreviventes de AVC provaram: você pode criar novos circuitos neurais a qualquer momento. E quando você cria novos circuitos, você cria novas possibilidades, novas decisões, novos resultados, nova realidade financeira. Os 3 cérebros que controlam seu dinheiro. Joe Dispenza ensina que temos 3 cérebros. 1. Cérebro reptiliano, sobrevivência. Controla instintos básicos, opera no modo lutar ou fugir. Quando ativado financeiramente, decisões de pânico, gastos compulsivos, paralisia. 2. Cérebro límbico, emoção. Armazena memórias emocionais, cria associações inconscientes. Quando programado com escassez, sabotagem financeira automática. 3. Neocórtex, criação. Responsável por pensamento complexo, capacidade de visualizar futuros possíveis. Quando ativado corretamente, gera soluções criativas para ganhar dinheiro. O problema? A maioria das pessoas vive com o cérebro reptiliano no comando quando se trata de dinheiro. Estão em modo sobrevivência constante. E em modo sobrevivência, você não cria riqueza, você apenas reage à escassez. O caso de Pedro, de endividado a milionário. Pedro tinha R$180 mil em dívidas aos 35 anos. Trabalhava 12 horas por dia, mas quanto mais trabalhava, mais se afundava. Por quê? Seus escaneamentos cerebrais mostravam que, toda vez que ele pensava em dinheiro, seu cérebro reptiliano explodia em atividade. Cortisol inundava seu sistema. Ele entrava em pânico, e em pânico tomava decisões ruins. Empréstimos caros para cobrir emergências, gastos emocionais para aliviar o estresse, incapacidade de planejar a longo prazo. Então começou o protocolo de reprogramação. 60 dias depois, seus escaneamentos mostravam amígdala 40% menos reativa, córtex pré-frontal 65% mais ativo, produção equilibrada de neurotransmissores. 12 meses depois, todas as dívidas quitadas, negócio próprio faturando 6 cifras, investimentos gerando renda passiva. Mesmo trabalho, mesmas horas, cérebro diferente, resultado diferente. Seu cérebro atual é o seu passado. Aqui está a verdade que Joe Dispenza martelou em todos os seus livros. Você não vive no presente, você vive no passado. 95% dos seus pensamentos hoje são os mesmos de ontem. E se seus pensamentos são os mesmos, suas escolhas são as mesmas. E se suas escolhas são as mesmas, seus resultados são os mesmos. Você está preso em um loop neural, um loop de escassez. A fórmula da mudança. Mas existe uma saída. Joe Dispenza desenvolveu uma fórmula precisa. Novos pensamentos, mais novas emoções, mais novas ações, igual novos circuitos neurais, igual nova realidade. Parece simples? É. Parece fácil? Não é. Porque você está lutando contra anos, talvez décadas de programação automática. Mas é possível, e nos próximos capítulos eu vou te mostrar exatamente como. Exercício prático para mapear seus circuitos de escassez. Pegue papel e caneta agora. Complete estas frases. Seja brutalmente honesto. Quando penso em dinheiro, eu sinto... Minha maior crença limitante sobre dinheiro é... A frase sobre dinheiro que mais ouvi na infância foi... Quando vejo algo que quero, mas não posso comprar, eu... Meu maior medo financeiro é... Agora responda. Há quanto tempo você pensa ou sente assim? Esses pensamentos te trouxeram os resultados que você quer? Se não, você está disposto a mudá-los? Guarde essas respostas. Vamos voltar a elas no capítulo 4. Resumo do capítulo. Seu cérebro foi programado para escassez através da repetição. Neuroplasticidade permite reprogramação em qualquer idade. 3 cérebros controlam decisões financeiras. 95% dos pensamentos são repetições do passado. Mudança real requer novos circuitos neurais. A transformação é científica, não mágica. Próximo capítulo. Vamos entender como suas emoções criam sua realidade financeira através do campo quântico. Capítulo 2. O campo quântico e seu dinheiro. 45 minutos. A física da manifestação financeira. Você já teve aquele pressentimento de que alguém ia te ligar e ligou? Ou pensou forte em uma pessoa e ela apareceu? Coincidência? A física quântica diz que não. O que a ciência descobriu? Em 1927, físicos fizeram uma descoberta perturbadora no famoso experimento da dupla fenda.
Partículas subatômicas se comportam de forma diferente quando são observadas. Leia de novo, devagar. A simples observação muda a realidade física. Isso significa que consciência e matéria estão conectadas, não metaforicamente, literalmente. O campo quântico explicado. Joe Dispenza define o campo quântico como um campo invisível de energia e informação que conecta tudo e todos. É onde todas as possibilidades existem simultaneamente, antes de se manifestarem na realidade física. Pense no campo quântico como um oceano infinito de potencialidades. Neste oceano existem simultaneamente você rico, você pobre, você endividado, você milionário, você livre financeiramente. Todas as versões existem como possibilidade. A questão é, qual você está colapsando em realidade? Na física quântica existe algo chamado colapso da função de onda. Em português simples, quando você observa algo, você o torna real. Agora, aplique isso ao dinheiro. Quando você coloca sua atenção mais emoção em escassez, você colapsa a realidade de escassez. Quando você coloca sua atenção mais emoção em abundância, você colapsa a realidade de abundância. Não é pensamento positivo ingênuo, é mecânica quântica aplicada. O poder da coerência cardíaca. Joe Dispenza descobriu algo revolucionário através do HeartMath Institute. O coração gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais potente que o do cérebro, e esse campo se estende de 2 a 3 metros ao redor do seu corpo. Quando você entra em um estado de coerência cardíaca, quando o coração e cérebro estão alinhados em uma emoção elevada, você emite uma frequência específica no campo quântico. Essa frequência atrai experiências que correspondem a ela. Frequências financeiras. Cada emoção tem uma frequência mensurável. Frequências baixas, que repelem dinheiro. Medo, 0,2 a 2,2 Hz. Raiva, 0,9 a 9,8 Hz. Ansiedade, 1,2 a 8,5 Hz. Culpa, 0,5 a 3,0 Hz. Frequências altas, que atraem dinheiro. Gratidão, 65 a 75 Hz. Amor, 150 mais Hz. Alegria, 120 a 150 Hz. Abundância, 90 a 110 Hz. A pergunta crucial: em que frequência você passa a maior parte do seu dia? A experiência de Ana mudando a frequência. Ana era contadora, ganhava bem, mas nunca tinha dinheiro. Medimos sua frequência emocional média durante 7 dias. Resultado, 3,5 Hz, medo ou ansiedade. Ela passava 18 horas por dia em frequências de escassez. Preocupada com contas, ansiosa com o futuro, com medo de emergências. Perguntamos, como você espera atrair abundância emitindo frequência de escassez? Ela não tinha resposta. O protocolo. Ensinamos Ana a entrar em coerência cardíaca 3 vezes por dia, 15 minutos de manhã, tarde e noite, focando em gratidão, abundância, alegria. 30 dias depois, frequência média 72 Hz, gratidão, abundância. 90 dias depois, aumento salarial não solicitado, 2 clientes novos de consultoria, R$ 8.000 por mês extras. Oportunidade de investimento que trouxe retorno de 340%. Mesma pessoa, mesmas habilidades, frequência diferente, realidade diferente. A lei da atração não é o que você pensa. A maioria das pessoas usa a lei da atração errado. Elas pensam, vou pensar positivo e o dinheiro vai aparecer. Não é assim que funciona. A verdadeira lei da atração segundo a física quântica. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é vibratoriamente. Se você vibra em medo, atrai situações que confirmam medo. Se você vibra em abundância, atrai situações que confirmam abundância. Não importa o que você pensa, importa o que você sente. O experimento de Princeton. A Universidade de Princeton conduziu um experimento por 30 anos. Geradores de números aleatórios espalhados pelo mundo. Normalmente, eles geravam números completamente aleatórios, mas, durante eventos de grande emoção coletiva, 9/11, Copa do Mundo, casamento real, os números deixavam de ser aleatórios. A consciência coletiva estava influenciando máquinas. Se emoção coletiva pode afetar geradores de números aleatórios,
sua emoção individual pode afetar sua conta bancária. Emaranhamento quântico e dinheiro. Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Quando duas partículas estão emaranhadas, o que acontece com uma afeta a outra instantaneamente, independente da distância. Aplique isso à sua vida. Você está quanticamente emaranhado com oportunidades de dinheiro, pessoas que podem te ajudar, situações de abundância, mas só consegue puxar essas experiências para a sua realidade quando está na frequência correspondente. Você é uma antena. Joe Dispenza compara o ser humano a uma antena. O que você emite é o que você recebe. Se sua antena está sintonizada em 98.5 FM, escassez, você não pode receber sinais de 107.3 FM, abundância. A boa notícia: você pode mudar de estação a qualquer momento. Exercício prático, identificando sua frequência. Por 3 dias consecutivos, faça isso. A cada 2 horas, pare e pergunte: que emoção estou sentindo agora em relação ao dinheiro? Anote a emoção, a intensidade, 1 a 10, a situação que a causou. No final dos 3 dias, calcule sua frequência emocional média. Se 70% ou mais das emoções foram baixas, medo, ansiedade, preocupação, você está em frequência de escassez. Se 70% ou mais foram altas, gratidão, empolgação, confiança, você está em frequência de abundância. Sua realidade financeira é um espelho direto dessa frequência. Resumo do capítulo. Física quântica prova que consciência afeta a matéria. Campo quântico contém todas as possibilidades financeiras. Você colapsa realidades através de atenção mais emoção. Coração gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais potente que cérebro. Cada emoção tem frequência mensurável. Você atrai o que você é, vibratoriamente, não o que você quer. Sua frequência emocional determina sua realidade financeira. Próximo capítulo. Como quebrar o vício emocional de ser pobre. Capítulo 3. Quebrando o vício de ser pobre. 50 minutos. Por que você sabota seu próprio sucesso financeiro? Vou te contar algo que vai te chocar. Você é viciado em ser pobre. Não conscientemente, não de propósito, mas biologicamente, quimicamente, neurologicamente, você é viciado no estado de emoção de escassez. E como qualquer vício, ele precisa ser quebrado antes que mudança real aconteça. A neurobiologia do vício financeiro. Dr. Joe Dispenza estudou viciados em drogas, álcool, comida, pornografia e descobriu algo surpreendente. O padrão neural de todos os vícios é idêntico. Não importa a substância ou comportamento, o cérebro viciado sempre mostra hiperatividade no sistema de recompensa, redução do córtex pré-frontal, autocontrole, conexões automáticas entre gatilho e comportamento, síndrome de abstinência quando tenta parar. Agora, a parte perturbadora. Pessoas com problemas financeiros crônicos mostram o mesmo padrão neural. Elas são viciadas em preocupação com dinheiro, drama financeiro, sensação de escassez, identidade de pessoas sem dinheiro. Como você se tornou viciado? Funciona assim. Fase 1. A experiência original. Quando criança, você viveu situações de escassez. Pais brigando por dinheiro, não temos dinheiro para isso, eletricidade cortada, vergonha por não ter o que outras crianças tinham. Fase 3. A associação neural. Seu cérebro associou dinheiro é igual a emoções negativas e criou um circuito neural automático. Fase 4. O vício. Anos depois, adulto, toda vez que você pensa em dinheiro, o circuito automático dispara. As mesmas emoções surgem. Seu corpo libera os mesmos químicos. Você age da mesma forma. E aqui está o pior. Seu corpo se tornou viciado nessas emoções. Quimicamente, você precisa da dose diária de preocupação financeira. Os químicos do vício financeiro. Quando você entra em estado de escassez, seu corpo produz cortisol, hormônio do estresse, suprime sistema imunológico,
reduz capacidade de pensar claramente, aumenta a impulsividade. Adrenalina, hormônio do medo, aumenta a frequência cardíaca, cria sensação de urgência, impede decisões racionais. Dopamina, em níveis errados, cria ciclos de recompensa distorcidos, reforça comportamentos autodestrutivos. Com o tempo, seu corpo se adapta a esses químicos. Ele precisa deles para se sentir normal. E aí você entende por que é tão difícil mudar. Você subconscientemente cria situações financeiras problemáticas para obter sua dose química. O caso de Roberto, o viciado financeiro. Roberto ganhava R$ 25.000 por mês, bom salário. Mas todo mês, no dia 28, estava quebrado. Como? Acompanhamos ele por 60 dias. Descobrimos um padrão perturbador. Sempre que sua conta ficava saudável, acima de R$ 10.000, ele comprava algo caro desnecessário, emprestava dinheiro para amigos que nunca pagavam, fazia investimentos arriscados sem pesquisar, criava uma emergência, carro quebra, algo estraga. Por quê? Porque seu corpo estava viciado no drama financeiro. Quando as coisas estavam tranquilas, ele se sentia ansioso. Seu corpo pedia a dose química do estresse financeiro, e ele, inconscientemente, criava situações para obter essa dose. Isso é vício. Os 7 sinais de que você é viciado em escassez. 1. Você sabota oportunidades. Recebe uma promoção, mas não aceita. Tem ideia de negócio, mas não executa. Conhece investimento bom, mas esquece de fazer. 2. Você cria dramas financeiros. Sempre tem uma emergência, sempre algo inesperado acontece, sempre azar com dinheiro. 3. Você se sente desconfortável com a abundância. Quando tem dinheiro, fica ansioso, sente culpa por gastar com prazer, precisa se livrar do dinheiro de alguma forma. 4. Você identifica-se com ser pobre. Eu sempre fui ruim com dinheiro, não nasci para ser rico. Dinheiro não é para mim. 5. Você adora falar de problemas financeiros. Com amigos, você sempre reclama de dinheiro. Nas redes sociais, posta sobre estar sem grana. Seu assunto favorito é como tudo está caro. 6. Você tem medo da mudança financeira. Secretamente, você teme ficar rico. E se mudarem minhas amizades? E se eu me tornar arrogante? E se eu perder tudo? 7. Você volta sempre ao mesmo patamar. Consegue sair do buraco, mas sempre volta. Ganha mais, mas gasta proporcionalmente. Não importa quanto entra, nunca sobra. Quantos desses você marcou? Se 4 ou mais, você tem vício severo em escassez. Por que é tão difícil quebrar? Joe Dispenza explica. Seu corpo se tornou a mente. Seu corpo memoriza emoções melhor que seu cérebro consciente memoriza informações. Em outras palavras, você não pensa que é pobre, você sente que é pobre. E sentimento vem do corpo, não da mente. Por isso, afirmações positivas não funcionam. Você pode repetir 1000 vezes "eu sou rico", mas se seu corpo está produzindo químicos de escassez, seu subconsciente vai rir de você. A síndrome de abstinência financeira. Quando você tenta mudar seu padrão financeiro, algo estranho acontece. Você se sente pior antes de melhorar. Tipo abstinência de drogas. Sintomas comuns: ansiedade inexplicável, irritabilidade, vontade forte de voltar aos velhos padrões, sensação de que algo está errado, impulso de criar drama financeiro. Isso é normal. É seu corpo pedindo a dose química familiar. A maioria das pessoas interpreta isso como não está funcionando e desiste. Mas é exatamente o contrário. Síndrome de abstinência significa que está funcionando. Você está quebrando o vício. O protocolo de 21 dias para quebrar o vício. Joe Dispenza descobriu: 21 dias é o tempo mínimo para começar a quebrar conexões neurais automáticas. Não é tempo suficiente para completar a mudança, mas é suficiente para começar a dessensibilização. O protocolo. Semana 1, de 1 a 7. Consciência. Objetivo: tornar o inconsciente consciente. Sempre que pensar em dinheiro, pause. Identifique a emoção que surge. Nomeie: isso é medo ou isso é ansiedade. Respire fundo 3 vezes. Continue com seu dia.
Não tente mudar ainda. Apenas observe. Semana 2, dias 8 a 14. Interrupção. Objetivo: quebrar o circuito automático. Quando a emoção de escassez surgir, pare completamente. Faça algo físico diferente. Levante, se espreguice, beba água. Diga em voz alta: eu não sou essa emoção. Isso é um padrão antigo. Substitua por 1 minuto de gratidão por algo que você tem. Semana 3, dias 15 a 21. Substituição. Objetivo: instalar novo padrão. Quando a emoção antiga vier, não resista. Agradeça por ela aparecer. Significa que você está consciente. Imediatamente entre em coerência cardíaca. Técnica no próximo capítulo. Cultive emoção de abundância por 5 minutos. Volte ao dia. O que acontece? Nos primeiros 7 dias, você vai se assustar com a frequência dos pensamentos de escassez. Nos dias 8 a 14, vai ficar frustrado porque eles não param. Nos dias 15 a 21, começará a notar espaços entre os pensamentos. Isso é progresso. A recaída é parte do processo. Nenhum viciado para de primeira. Você vai ter dias que voltará ao padrão antigo. Isso não é falha, é parte do processo. O que importa não é não cair, é levantar e continuar. Cada vez que você volta ao protocolo após uma recaída, você fortalece sua capacidade de mudança. Exercício prático. O diário do vício financeiro. Por 7 dias, registre. Manhã. Como me sinto em relação ao dinheiro hoje? De 1 a 10. Qual minha primeira preocupação financeira do dia? Qual emoção acompanha essa preocupação? Noite. Quantas vezes pensei em escassez hoje? Quais situações dispararam o vício? Como reagi? Como poderia ter reagido diferente? No final dos 7 dias, identifique os 3 gatilhos mais comuns. Identifique as emoções mais frequentes.